queridos estudantes, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula JFA Concursos. Eu, professor Jefferson, estou aqui para auxiliá-lo a passar concursos públicos, processos seletivos, vestibulares e até o Enem. A nossa aula de hoje, nós vamos ver a colocação dos pronomes oblíquos átonos, ou pode vir no seu edital também colocação pronominal, tá? Antes que nós iniciemos propriamente essa aula, você precisa saber, então, quais são os pronomes oblíquos átonos, tá? Eu coloquei aqui, o ideal é que você, na hora da sua prova, você tem que saber, né? Ou você aprende ou você decora. Então, é o seguinte, me, te, se, lhe, plural, lhes, nos, vos, o, a e o seu plural. Então, me, te, se, lhe, nos, vos, o, a. E aí a forma plural, tá bom? Então, pessoal, dependendo, tá? De onde esses pronomes eles possam vir, eles podem assumir 3 posições diferentes na oração. Se um desses pronomes, me, te, se, lhe, nos, vos, ou a, se eles vier antes do verbo, a gente vai falar que aconteceu uma próclise. Se eles vier depois do verbo, a gente vai falar que aconteceu uma ênclise. Se ele vier no interior do verbo, no meio, a gente vai falar que aconteceu uma mesóclise, tá? E aí eu coloquei os exemplos aqui, ó. O exemplo com o pronome oblíquo te, né? Ó, me, te, se, lhe, nos, vos, tá? Então tá aqui o te. Então, eu te amo. Ó. Aqui ele veio antes do verbo, então nós temos a próclise. Amar-te-ei. Aqui seria o verbo amarei. E amar-te-ei, ele está no meio do verbo. E amo-te, aqui nós temos uma ênclise, porque está aqui o verbo e ele está depois do verbo, tá bom? Então, pessoal, antes de iniciar basicamente as regras, né? A próclise, a ênclise e a mesóclise, eu preciso falar uma coisa muito importante para vocês. Vocês nunca mesmo, jamais, vocês iniciam uma frase com um pronome oblíquo átono, tá? Esse é o pior erro que pode acontecer e isso cai muito em prova. Exemplos disso não faltam, principalmente quando você está numa conversa informal pelo WhatsApp ou mesmo falando, tá? Quando você fala assim, ó, me adicione para um amigo, né? Isso é errado, porque, ó, o me é um pronome oblíquo átono, ó, me, te, se, lhe, nos, vos, tá vendo? Então, ó, não posso começar com me, eu tenho que fazer, então, uma ênclise obrigatória, né? Adicione-me, colocando o pronome depois do verbo. Dia dos namorados hoje, aí você fala assim para sua, né, pro seu namorado, pra sua esposa, seu esposo, te amo. Errado, pessoal. Se você quer impressionar ela, você fale da forma correta. Você fala assim, ó, amo-te, tá? É esquisito, mas é o certo, tá bom? Então, vamos lá para as nossas regras, pessoal. Nós temos, então, próclise, a ênclise e a mesóclise. De todas dessas 3 regras, a regra mais forte, a regra que se sobressai é a próclise, tá? Então, a gente vai ver agora a próclise. Se tiver, pessoal, um caso de próclise obrigatória, você não pode fazer uma ênclise, você não pode fazer uma mesóclise, tá? Então, lembre-se que a próclise ela é a regra mais forte. Quando é que geralmente acontece a próclise? Ou seja, né, o pronome vem para perto de uma palavra atrativa e vem antes do verbo. Vai acontecer, pessoal, com conjunções, advérbios e outros pronomes. Então, essas palavras elas vão atrair esse pronome para perto e antes do verbo. No primeiro aqui na letra A, né, quando a gente tiver uma palavra de cunho negativo, essas palavras são palavras atrativas que atraem o pronome para perto dela e antes do verbo. Né? Aqui nós temos ninguém é um pronome, né, definido. Ninguém, ó, ele é uma palavra atrativa, atraiu o, me, te, se, lhe, nos, vos, o, a, né, ó, o pronome. Ninguém o apoia, atraiu para perto dele antes do verbo. Nunca, ó, nunca é uma palavra de cunho negativo também, ó, junta adverbial, né? Atrair o pronome para perto dela antes do verbo. Não, pessoal. Não também é uma junta adverbial de negação. Atrair o pronome me para perto dele, tá? Antes do verbo. Então, nessa construção aqui, eu não poderia falar assim, ó. Não fale-me sobre esse assunto. Apesar que fica até bonito, né? Mas não posso falar. Por quê? Porque o não atrai o pronome para perto dele antes do verbo. Ficando não me fale. Pessoal, na letra B nós vamos ter quem? Então veja que aqui em cima a gente vai ter, já viu o pronome e já viu advérbios, né? Que são palavras de cunho negativo.
Na letra B a gente vai ver advérbios e pronomes indefinidos. Então sempre vai ser um pronome isso, pronome aquilo, né? Tem vários tipos de pronome. Na letra B nós temos aqui, ó, o advérbio aqui, advérbio de lugar. Aqui é uma palavra atrativa, atrair o pronome ser para perto dele antes do verbo. No próximo exemplo, a gente vai ter o tudo. O tudo, que é um pronome indefinido, atraiu o me para perto dele antes do verbo incomodar, tá? Então, olha só, antes da gente continuar, preciso falar um tópico que cai em prova. A gente nunca pode começar, né, uma frase, uma oração com um pronome oblíquo átono, certo? A gente acabou de ver isso. Então, olha só, aqui, ó, o aqui é uma palavra atrativa, correto? Adjunta adverbial de lugar. E o que aconteceu? Por que o pronome, então, não ficou perto dele antes do verbo? Porque aqui tem uma vírgula. Então, quando você tem uma vírgula, entende-se que está começando um período, tá? Então, obrigatoriamente, nesses casos, você vai ter que fazer uma ênclise, jogar o pronome para depois do verbo. Ok, vamos continuar. C, pessoal. Então, nós temos aqui orações, ó, pronomes e advérbios interrogativos. Quem te convidou, atraiu para perto dele antes do verbo convidar. O porquê atrai o pronome para perto dele antes do verbo maltratar. Na letra D, né, nós temos o como, que também é uma palavra atrativa, atrai o pronome para perto dele antes do verbo admirar. Na letra E, nós temos as conjunções subordinativas, né, a gente vai ver daqui um dia. Então, aqui nós temos o embora, né, atraiu-lhe para perto dele antes do verbo, tá? Então, não posso aqui falar assim, ó, embora servisse-lhe. Não, é errado, porque o embora atrai o pronome para perto dele. E na última, nós temos aqui as construções, né, com verbos no gerúndio. Verbo no gerúndio é aquele terminado em ando, endo, ido, tá? E precedido de preposição. Então, a gente já viu que preposições eles atraem. Então, ó, em, atraiu, se, tratando, né? Nesse caso aqui, o verbo atraiu para antes do verbo, tá bom? E perto da preposição. Beleza, pessoal. Então, aquelas lá são as regras da próclise. Havendo próclise obrigatória, você não pode fazer mesóclise, você não pode fazer ênclise. Tá? A mesóclise, pessoal, é o emprego desses pronomes oblíquos átonos no meio do verbo. Ele vai se dar em que forma? Primeiro, quando não acontecer a próclise, tá? Segundo, posso fazer qualquer verbo? Não. Esses verbos têm que estar no futuro do presente ou no futuro do pretérito indicativo. Pessoal, para eu não explicar para você o que é isso, vamos macetear, né? Você vai pensar assim, ó, darei, daria, farei, faria. Pense nesses tempos verbais, né? Farei, faria. Pronto. Com verbos que tiver nesse mesmo, né? Farei, faria, você vai aplicar. Olha os exemplos aqui, ó. Far-lhe-ei a teu respeito. Far-lhe-ei. Então, seria falarei. Procurar-me-iam. Então, seria procuraria, né, pessoal? Procuraria. Falarei, procurariam. Veja que obedeceu o darei e o daria, né? Então, aqui nós podemos fazer uma mesóclise. Veja que não tem nenhuma palavra que é atrativa antes, porque senão seria próclise obrigatória. E a ênclise, pessoal? Quando é que eu vou fazer a ênclise? Quando, é claro, você não pode começar com um pronome oblíquo, né? Não pode falar assim, te amo, me adiciono. Não pode. Então, obrigatoriamente, você vai fazer o quê? Vai jogar o pronome para depois do verbo. Olha o exemplo. Diga-me apenas a verdade. Eu não posso falar assim, ó. Apesar que a gente fala, né? Me diga apenas a verdade. Isso está errado. Você tem que fazer uma ênclise obrigatória. Não posso começar com pronome. Então, se a gente fosse resumir, quais são as palavras que atraem o pronome oblíquo átono, né, pessoal? Formando aí a próclise. As conjunções, os advérbios e os pronomes. Então, a gente tem o CAP. Eu aconselho que vocês decorem aquelas regras da próclise, né? O aqui, o porquê, o que, o quem, o nunca, ninguém, o tudo. Ó. Veja que essas palavrinhas, elas caem muito em prova, tá? Vocês podem decorar sem mesmo saber a que regra gramatical ela pertence. Mas se você já domina as classes gramaticais, saiba que as que atrás são conjunções, advérbios e pronomes, tá bom? Vamos fazer algumas questões para a gente encerrar. Apenas uma da frase abaixo foge à norma culta no que se refere à colocação pronominal. Essa questão é uma questão aqui da PM, aqui do nosso estado do Acre, em 2012, tá? Então, ele quer uma que foge à norma culta. Então, olha só, vamos analisar. Enviar-lhe-ei. Não posso fazer, não tem nenhum caso obrigatório de próclise, né? Tá começando com o verbo
enviarei, enviaria, ó. Então, coube o tempo. Enviar-lhe-ei para o SEDEX, mesóclise está correta. Quem se candidataria? Quem é um pronome, né, pessoal? Atrai o ser para perto dele antes do verbo. O jogo que realizar-se-á hoje. Opa! Pessoal, o que, sendo pronome ou conjunção, né, ele atrai o ser para perto deles. Então, o certo seria o jogo que se realiza hoje. Então, essa aqui é errada. Aqui nós temos uma ênclise, né? Não pode começar com pronome e joguei para depois do verbo. E aqui nós temos uma mesóclise. Belezinha? Gabarito letra C. A questão 2, PM de Rondônia 2014. Sempre coloco questões dessa prova, porque foi o primeiro concurso que eu passei, né, de fato, de direito. Comecei a estudar em 2013, maio, e aí em 2014, foi fevereiro, eu já consegui essa aprovação. Estava estudando muito, passei em 25º lugar geral, tinha mais de 40 mil inscritos, então eu sou muito feliz toda vez que eu lembro essa prova, tá? Era FUNCAB, a banca. Então vamos lá. Uma das frases abaixo, a colocação pronominal foge à norma padrão culta. Aponte-a. Pessoal, ele quer uma que foge, né? Quando eu vi essa aqui, eu fiquei muito feliz, porque eu já vim direto na letra B, nem vi as opções aqui, mas já vim direto na letra B, né? Ó, posso começar com o pronome oblíquo? Átomo? Não, pessoal, não posso. Então, aqui nós temos uma na letra A, ênclise corretamente, o já atraiu aqui para antes dele, antes do verbo, o que atraiu o ser para antes dele, antes do verbo comentar, e o que, mais uma vez, atraiu o pronome ser para perto dele, antes do verbo. E para encerrar, uma que a gente, para ver a parte teórica disso, tá? O funcionário que se inscrever fará a prova amanhã. Aí nós temos aqui, ocorre próclise, ou seja, o pronome vem antes do verbo, né? Em função do pronome relativo? Sim, pessoal, né? Tá aqui, ó. Pronome relativo, atraiu, né? A gente já viu que o que atrai o pronome para perto dele antes do verbo, formando a próclise, né? Próclise, o pronome vem antes do verbo. Então, a 1 tá certo. Deveria ocorrer ênclise? Jamais. Onde tem próclise obrigatória, jamais pode ocorrer ênclise ou mesóclise. Aí, a 3 fala, a mesóclise é impraticável? Sim. Se ocorre próclise, não tem como ocorrer outra. Então, a mesóclise é impraticável. Questão teórica, né? Tá certo. Na 4 fala, tanto a ênclise quanto a próclise são aceitáveis? Não, pessoal. Já tem próclise, então nenhuma outra é aceitável. O gabarito é a letra C. Está correta 1 e 3. Então é isso aí. Deixa um comentário se você conseguiu entender esse conteúdo, se foi de fácil compreensão. E vamos continuar estudando na batalha que sua aprovação vai chegar. Forte abraço, JFA Concurso, tá? Fique na paz e até a próxima. Valeu!